Senhor, meus irmãos, passando aqui para deixar mais uma mensagem ao seu coração. A gente vem falando, irmãos, aqui sobre frutos de arrependimentos. Nós vemos falando aqui sobre o papel nosso e o papel do Espírito Santo. Nós temos falado sobre seguir a Jesus, tomar sua cruz e segui-lo. Nós temos falado a respeito também do amor ao dinheiro, tomarmos cuidado com isso também. Nós temos falado aqui sobre o jugo de Jesus, Então a gente tem que levado uma mensagem a cada um que me ouve, a cada um que me escuta, a cada um que vai chegar aos seus ouvidos essa mensagem. Então eu quero trazer mais uma reflexão para você nesta noite, um pequeno curto espaço aqui, pequeno, para nós voltarmos a falar sobre um assunto importante também, que a gente tem falado, batido na tecla, sobre entre o ouvir e o praticar, tá bom? Quero falar com você sobre isso hoje, sobre o ouvir e sobre o praticar, Qual a diferença entre o ouvir e o praticar? Muita diferença temos entre ambos os dois. Aquele que ouve é aquele que presta atenção em algum assunto que está sendo falado. E quando ele presta atenção naquele assunto falado, ou ele vai só ouvir, ou ele vai pôr em prática aquilo que se ouviu. E é isso que eu quero te dizer, que a melhor coisa que tem para nossas vidas não é só ouvir, é pôr em prática, porque é a prática, meus irmãos, que vai trazer resultados, vai naquilo que nós estamos executando, naquilo que nós estamos fazendo. A prática, ela traz resultados extraordinários. Então muitas vezes nós não estamos tendo muito êxito em tudo quanto muitas vezes estamos fazendo, porque nós não temos a prática daquilo que estamos executando, Às vezes nós somos só ouvintes, e o Senhor não nos chamou para ser só ouvintes. E é isso que eu quero dizer para você. Segundo as Escrituras Sagradas, em Mateus capítulo 7, verso 24, o Senhor vai dar uma palavra para a multidão que o ouvia, dizendo para eles sobre os dois alicerces e sobre os dois homens. Um era o homem prudente e o outro o homem insensato. Aí você vai ver que a mesma coisa aconteceu com o homem prudente e a mesma coisa aconteceu com o homem insensato, mas vezes que o resultado foi diferente. Preste atenção no que diz a palavra. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, cometeram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então veja, olha o que Jesus está ensinando à multidão. O que Jesus está ensinando à multidão, dando exemplo de dois homens, o homem prudente e o homem insensato. Veja que no prudente, Jesus começa com o prudente, dizendo que o prudente, ele escuta as palavras e ele pratica. Aí Jesus dá um exemplo. Esse que, homem prudente, que escuta as minhas palavras e pratica, aí Jesus dá um exemplo, dizendo que desceu uma chuva sobre aquela casa, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, ou seja, veio de frente daquela casa,
Mas ele diz aqui, e não caiu. Veja que foi forte o que veio. O que veio? A chuva, o vento, a tempestade, e não caiu. Mas por que esta casa não caiu? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Entendeu? Sobre a rocha. Então, o que é que Jesus está dizendo? Esse prudente, esse homem prudente, ele não só é ouvinte da palavra, ele é praticante. E por que ele ser praticante da palavra, a vida dele, a casa dele, podemos levar para a nossa família e também podemos levar para a nossa vida própria, né? Porque ele está dizendo que a casa dele ficou em pé e não caiu. Pode ser a casa material ou a casa espiritual, que somos nós. Quando nós escutamos as palavras de Jesus e nós praticamos, nós temos uma segurança, irmão. Uma segurança que pode vir o que vier sobre esta casa, mas ela não vai cair, ela vai estar de pé. É a segurança que dá a palavra. Por quê? Ela vai ficar de pé? Porque ela está edificada sobre a rocha. E quem é essa rocha? Jesus Cristo. Ela está edificada em Cristo, ela está enxertada em Cristo. E por esta casa espiritual ou esta casa material está edificada em Cristo, o que vier sobre ela não pode derrubá-la. Não pode, porque esta casa, ela não é só ouvinte da palavra, ela é praticante, ela vive cumprindo as escrituras sagradas, ela vive andando conforme as vontades de Deus. E aí tem a proteção divina, entendeu? Tem a proteção divina, irmão, tanto na sua casa como na sua vida. E pode vir o que vier, você vai estar de pé. Você vai estar de pé, você não vai manquejar e não vai cair. Mas tão somente se sua casa for uma casa praticante da palavra. Se ela for uma casa praticante da palavra, e esta casa espiritual, casa material, tiver sobre Cristo, acabou, irmão. Não tem demônios, não tem adversário, não tem circunstância que possa fazer você cair, porque você está edificado em Cristo. Entendeu? Então, para me finalizar, eu quero finalizar dizendo para você: não seja este homem insensato, esta mulher insensata, esse jovem insensato, que sempre ouvem a palavra de Deus, que sempre Deus está corrigindo, que sempre Deus está falando, que sempre Deus está guiando, que sempre Deus está dizendo: toma cuidado, observa aonde você está edificando a sua casa. Jesus está sempre te orientando e você não está dando ouvido. E é isso que eu quero que você tome cuidado. Quero finalizar com isto: tome cuidado, porque este homem insensato, ele edificou a sua casa, querido, não foi sobre Cristo. Ele edificou a sua casa, sabe aonde? Na terra, sem alicerce. E sabe o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com o prudente. Veja aí se não é isso, versículo 26, e aquele que ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, compararei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia, sobre a terra. A mesma coisa que aconteceu com o prudente, aconteceu com o insensato. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Está vendo, irmãos? Com o prudente não caiu, ficou de pé.
Por quê? Porque ele era ouvinte e praticante. E sua casa estava edificada em Cristo. Este homem prudente ouvia, mas não praticava. A sua casa estava sobre a terra, a areia. Veio a chuva, veio rios, assopraram ventos. E o que aconteceu com essa casa? Ela caiu. Quanta gente e quantas pessoas, irmãos, não caíram na fé? Não estão aí desanimados, querendo parar, querendo desistir, querendo voltar para trás. E aquele que lança a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para entrar no reino do céu. Por quê? Porque ele não está edificado na rocha. Porque quando você está edificado na rocha, meu irmão, é diferente. Vai vir a circunstância para todos, aquele que pratica e aquele também que não pratica, mas há uma diferença. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir luta, vai vir prova, vai vir perseguição, vai vir fofoca, vai vir calúnia, vai vir difamação, vai vir inveja, vai vir tantas coisas na casa dessa pessoa. Mas, por ela estar edificada em Cristo, isso não abala ela, isso não faz ela cair da fé, não desanima ela do propósito, não faz ela regressar. Ao contrário, isso é combustível para ela continuar, porque ela está vendo que está indo para o caminho certo. Porque o Senhor disse: toma cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque os falsos profetas, o Senhor dizendo para os judeus: cuidado, viu? Porque os falsos profetas faziam a mesma coisa. Eles elogiavam você, ele falava bem de você. Toma cuidado. Então, quando alguém, irmãos, está indo contra aquilo que você está fazendo, ou aquilo que você tem certeza que você está fazendo dentro das Escrituras, e estão se levantando, é aí que você tem que ficar de pé, porque você está indo no caminho certo. Você está indo pelo caminho certo. Então, indo pelo caminho certo, segura que lá vem pedrada, irmão. Qual é a árvore frutífera que as pessoas não querem jogar pedra? Se estão te tacando pedra, louve ao Senhor e não revide. Não revide. O mal não está em você, o mal está em quem está jogando pedra em você. Você não pode ir ao mesmo nível, pois você está em outro patamar, você está em outro nível, entendeu? Você está seguindo as pisaduras de Cristo, você está seguindo as orientações de Deus, você está seguindo conforme Deus te orienta a fazer, e você vai parar de prestar ouvido a Deus para prestar ouvidos a pessoas e olhar para o que elas estão jogando pedra em você? Aí você vai continuar olhando para as pedras e vai esquecer de fazer o propósito. Daqui a pouco você está aí todo desanimado, todo tristão, todo abatido, querendo largar Jesus que não te fez nada. Foi o ser humano que te fez alguma coisa, e você querendo largar Cristo por causa de pessoas. Mas se você tivesse edificado a sua casa sobre Cristo, isso nada te atacaria, irmão. Nada do que falaram ou falam te abala, pois você sabe quem você tem crido, e você sabe a vida que você tem com Deus. Então, o que falam é problema de quem fala. É ela que está dizendo, é ela que está falando. Quem te conhece é Deus. Ele conhece você, Ele me conhece. Então, se eu sei que Ele me conhece, vou ficar preocupado com o quê? Com o que estão dizendo? Com as mentiras? Com as fofocas? Com diz que me disseram? E eu vou ficar preocupado com isso? Não, irmão, Deus me conhece. Continuo fazendo o propósito e continuo fazendo o que Deus me chamou para fazer. Por isso você tem que se levantar, meu irmão. Você deixou de fazer os propósitos de Deus por causa de pessoas, por causa de dando ouvido a isso. Mas por quê? Porque você deixa que abala a sua casa espiritual. Qualquer notícia que chega para você, abala. Se alguém conta alguma coisa para você, disseram que não gostou da sua blusa, Beltrana, pronto, você já vira inimiga da Beltrana por causa que a outra disse que a sua blusa era feia.
Olha a estrutura da sua vida como é que está. Olha o seu emocional como está abalado. A sua casa tem que estar na rocha, irmão, na palavra, porque aí você vai estar dentro de você forte. Não é a sua aparência que vai estar forte, é a sua vida espiritual que está forte. É o seu interior que está forte, é o seu espírito que está forte, é o Espírito Santo que está em você, que te fortalece, te dá força, aleluia, que faz você triunfar, meu querido. Para de dar ouvidos a pessoas, dê ouvido ao Espírito Santo, deixa ele ser teu mentor, deixa ele ser teu guia, deixa ele ser o teu ensinador, tá bom? Que ele vai com certeza te levar para as práticas da palavra de Deus, e você vai ser um homem prudente, e a sua casa vai estar sempre de pé, seja ela física ou seja ela espiritual. Mas eu não quero que você seja um homem insensato, porque se você continuar só ouvindo a palavra e não praticar, pode ser grande, como diz aqui a palavra. Foi grande a sua queda, e a sua queda muitas vezes é espiritual. Quando a pessoa cai espiritualmente, irmão, acabou para ela. Ela pode estar dentro da igreja, pode estar indo louvar, pregar, fazer o que for, irmão, mas se sua vida espiritual está caída, acabou. Ela vai estar fazendo uma coisa no automático, mecanicamente. Ela não consegue mais ter a vida do Espírito Santo nela. Ela não consegue ter mais a presença de Deus dentro do seu espírito, porque ela está caída. Então toma cuidado, tá bom? Cuide da tua vida espiritual. Volto a te dizer, cuida da sua vida espiritual e seja um homem prudente, tá bom? Deus te abençoe.